Bem, agora nós vamos começar a falar sobre a teoria de Lewis. Lewis é este químico estadunidense. Ele revolucionou bastante a química em relação às ligações químicas. Inclusive, ele é bastante conhecido pelas estruturas de Lewis. Nós temos como exemplo o CO2, por exemplo. C, dupla O, os elétrons, dupla O, que no caso seria de geometria linear. Nós temos também, por exemplo, o BF3. BF, os elétrons característicos da estrutura de Lewis, F3. Notem que esse ângulo aqui mede 120 graus, ou seja, esta estrutura é trigonal plana. Nós temos também, por exemplo, o CH4. CH4, que no caso tem uma estrutura tetraédrica. Tem uma geometria tetraédrica. Nós temos também, por exemplo, o NH3, que é a amônia. Os elétrons, NH3, que tem a geometria piramidal. Bem, e nós temos várias outras, mas enfim, este não é o foco desta aula, então vamos voltar então para a teoria de Lewis, que é o que importa. Então vamos tirá-lo daqui. Então, essa teoria de Lewis, ela também ficou conhecida como teoria eletrônica. Por quê? Porque ela sempre está relacionada aos elétrons. Por isso também ficou conhecida como teoria eletrônica. Bem, então o que é que ela diz? Ela diz que o ácido seria toda aquela espécie química, íon ou molécula, que aceitaria receber um par de elétrons. Ou seja, ácido seria receptor de elétrons. Enquanto a base, ela seria capaz de oferecer um par de elétrons. No caso, a base doadora do par de elétrons. Bem, então nós temos esse conceito bem simples e a partir daí nós temos, por exemplo, a reação de neutralização. Como é que seria uma reação de neutralização? Seria um ácido, por exemplo, e uma base. A base teria o par de elétrons e esta doaria este par para o ácido e este receberia, formando, no caso, A, os elétrons e B. Bem, então, este composto aqui formado, ele tem várias nomenclaturas, mas geralmente o chamam de sal. Mas ele também pode ser chamado de aduto, por exemplo. Pode ser chamado de complexo ácido-base, ácido-base, mas enfim, o nome mais comum dele é sal. Então, um exemplo dessa reação seria da amônia com o trifluoreto de boro. Como seria a reação? Seria a amônia, NH3. A amônia é uma base, ou seja, ela tem um par de elétrons. E o BF3
que no caso, por ser ácido, não tem o par de elétrons. Então, o que seria formado? A amônia doaria um par de elétrons, formando um sal. Então, seria formado o o par de elétrons compartilhado entre os dois, BF3. Então, acabamos de visualizar aqui uma reação de neutralização, e no caso, este par de elétrons, por ele ser compartilhado, o composto passa a ser neutro. Por isso, é uma reação de neutralização. Bem, então, basicamente, o conceito é esse, que o ácido de Lewis ele é receptor de elétrons, enquanto a base de Lewis é doadora de elétrons. Então, até a próxima aula, espero que assistam, divulguem e inscrevam-se no nosso canal. Tchau!